Vou te contar. Alguém tão jovem ganhar centenas de milhões de dólares? Ele é um deus. Não, você é privilegiado, homem branco, e já fez algumas merdas. Do Brooklyn? Você fez coisas sujas pra conseguir isso. Do Brooklyn. Direto do Brooklyn pra Deus. A história de Martin Shkreli poderia ser tão simples. Um garoto genial sai do Brooklyn na raça e por um breve momento se torna o gestor de fundos de hedge mais notório do mundo. Ele comete erros e é condenado a 7 anos de prisão e a dezenas de milhões em multas. Finalmente é libertado em 2022, aprende suas lições e passa a viver uma vida normal como um membro funcional da sociedade. Mas Martin Shkreli não é normal, e isso pode ser apenas a sua história de origem. O arco do herói está prestes a começar. Martin Shkreli se reinventou. Conseguiu $100 em 2009. Como foi seu primeiro passo? Eu comecei uma empresa farmacêutica chamada Retrofin. Do renomado empresário farmacêutico e gestor de hedge funds. Diante da atenção e de médicos e pacientes relatando dificuldade de acesso ao medicamento, você pretende alterar o preço? Não. Para um cara das criptomoedas e um degenerado de alto nível em proporções épicas. Você é um safado. Sabe o que você é? Você é um espertinho. Que agora enfrenta a indústria de criptomoedas. Na prisão, tínhamos um grupo chamado Bandidos das Criptos, formado por caras que conversavam sobre criptomoedas de forma descontraída. Em tempos como este, Martin Shkreli talvez não seja o herói que precisamos, mas sim o que merecemos. E como um empresário iniciante, é melhor você conhecer toda a história de Shkreli. E é engraçado de assistir. Hoje, em Biografias Baseadas, queremos explorar outra personalidade fascinante, que é Martin Shkreli. Por que degenerados ao redor do mundo o reverenciam? E quais lições o mestre Shkreli pode ensinar aos jovens e ambiciosos iniciantes que querem se destacar nos negócios? Brooklyn, março de 1983. A reputação da cidade por crime e desordem faz parte do dia a dia dos nova-iorquinos. O tráfico ilegal de drogas prospera, fazendo a taxa de homicídios disparar e dividindo a cidade em áreas controladas por diferentes chefes do tráfico. Esse período ficou conhecido como a epidemia do crack. Talvez seja coincidência, ou talvez seja a aura absolutamente digachete de Martin Shkreli quando bebê, mas as coisas começam a melhorar por volta da época em que Martin nasce. Os anos 80 são uma época de otimismo moderado em Nova York. O boom de Wall Street está impulsionando o mercado imobiliário especulativo, e os números do desemprego estão caindo visivelmente. Martin começou alguns fundos de hedge, ganhou milhões e ficou famoso, provavelmente tudo isso antes de perder a virgindade. Com certeza ele deve ter vindo de uma família privilegiada, privilégio branco. Mas você é um branco tentando agir como negro, um homem mimado e cheio de privilégios. Martin nasceu de pais imigrantes albaneses e croatas com pouco dinheiro. Ambos faziam bicos como faxineiros. Um familiar dele tem depressão resistente ao tratamento. Isso leva Shkreli a se interessar por química, e quando o pai lhe dá o livro de George Soros, A Alquimia das Finanças, ele também se interessa pelo mundo financeiro. Desde criança me interessei por ações, mesmo sendo constantemente zombado pelos amigos. O ídolo dele? É o Pikachu? Bill Gates. Porra! As pessoas diziam que a Microsoft era o império do mal, mas eu só via um império. Martin decide estudar administração de empresas, o que lhe dá muitas opções de emprego. Ele frequenta o Baruch College, uma faculdade pública na cidade de Nova York que tem uma tendência a gerar figuras controversas. Nos Estados Unidos, faculdade pública é o código para não posso pagar uma faculdade particular e rivaliza com o nível de prestígio da KPMG quando comparada a Blackstone. As escolas da Ivy League são todas particulares, por exemplo. Alguém teve a brilhante ideia de inventar o termo Public Ivies para universidades públicas excepcionalmente prestigiadas, mas você já ouviu falar de Ivies públicas? Acho que não! Ainda mais impressionante é que Martin consegue entrar no fundo de hedge Cramer Berkowitz com apenas 17 anos de idade. Esse era o fundo de hedge do Jim Cramer, um cara que agora trabalha para a CNBC e é mais conhecido por dar conselhos de ações duvidosos na TV. Meu pessoal está nesse jogo há 25 anos, e eles estão perdendo seus empregos, e essas empresas vão falir. E ele é maluco, eles são malucos, eles não sabem de nada. E logo de cara, Martin mostra um talento para ganhar dinheiro. Apenas cerca de 15% dos medicamentos que começam os testes clínicos são aprovados pela FDA.
Mas ao longo do caminho, há muitas oportunidades para exageros. E as empresas de biotecnologia adoram se promover, fazem muitas afirmações exageradas sem estarem nem perto de lançar um produto no mercado. Ao identificar exageros em empresas de biotecnologia e apostar contra, você pode lucrar muito. E foi assim que Martin ganhou seus primeiros pontos importantes de reputação enquanto trabalhava na Kramer Berkowitz, elemento essencial para levantar um fundo e enriquecer muito. Eu sou diferente. Sou capitalista e adoraria aumentar ainda mais minha fortuna. Martin Shkreli se forma aos 21 anos com um diploma de bacharel. Ele tem passagens curtas pela Intrepid Capital Management e pela UBS Wealth Management. Aqui, ele não só aprende a avaliar quantitativamente os matches do OkCupid, mas também aprimora suas habilidades de planilhas financeiras no Excel. Agora, ele está pronto para seu primeiro grande passo de destaque. Em 2006, ele inicia seu primeiro fundo de hedge, Elea Capital Management, que basicamente quebra 2 anos depois. Na verdade, essa é uma história engraçada. Em 2007, o Lehman Brothers processou Ilya por não cobrir uma transação de opção de venda. Shkreli apostou na queda dos mercados, mas eles subiram e a Ilya Capital dele não tinha capital para cobrir a opção de venda. Então o Lehman Brothers processou eles, ganhou o caso, e Martin ficou devendo mais 2,3 milhões de dólares ao Lehman Brothers. Mas, numa reviravolta curiosa, o próprio Lehman quebrou antes de conseguir receber o valor da decisão. De qualquer forma, o fundo de hedge do Martin quebra e ele decide fazer a única coisa lógica que qualquer outro degenerado aprovaria de coração. Ele começa um segundo fundo de hedge. A empresa se chama MSMB Capital, um fundo de hedge especializado em investimentos em biotecnologia e farmacêuticas. É um setor em alta em Wall Street. Com a MSMB, o rei dos degens quer fazer o que sempre fez de melhor, apostar contra ações de biotecnologia. Mas isso não é tudo, há mais um elemento, e ele explica perfeitamente por que Martin hoje fala tão fluentemente o idioma dos degens. Além de apostar contra empresas, a MSMB descreve as falhas das empresas nas quais estão apostando contra na internet, em várias salas de bate-papo sobre negociação de ações. Shkreli já fazia postagens provocativas sobre várias ações muito antes disso virar moda, e ele fica ainda mais criativo em uma empresa que ele cria sob o guarda-chuva da MSMB, a Retrofin. A Retrofin é uma empresa perfeitamente normal, com ênfase em biotecnologia para criar tratamentos para doenças raras. Nada suspeito aqui. Eles fazem posts provocativos sobre a Retrofin e outras empresas de biotecnologia usando perfis de rappers de gangsta no Twitter. Veja esse tweet da Legit Biotech. Retrofin, esse garotão vai disparar pra cima e esses otários ainda vão estar chorando. Em um incidente curto, mas estranho, 3 contas do Twitter de Alia foram encontradas sob o controle de funcionários não identificados da Retrofin. Elas correspondem ao endereço de IP da sede da Retrofin. No verdadeiro espírito da degeneração, as contas promovem as ações da Retrofin e falam mal de outras ações do setor farmacêutico, mas isso é só a ponta do iceberg. Em uma reviravolta triste na história do nosso herói, as investigações levam à prisão de Shkreli pelo FBI depois que as autoridades começam a investigar seu tempo na MSB Capital Management e na Retrofin. Acontece que, ao levantar dinheiro para a Retrofin, Martin não revelou tudo o que estava acontecendo nos bastidores da MSMB. Ele assumiu uma posição vendida muito agressiva em uma ação chamada Araxi-Tick, e essa operação fracassou de forma espetacular. Explodiu e perdeu todo o dinheiro da MSMB, ou praticamente todo o dinheiro da MSMB Capital, então ele ficou quebrado. De acordo com Stewart, Shkreli manteve a destruição do fundo em segredo, até mesmo escondendo isso dos funcionários. O conselho da Retrofin decide substituir Shkreli em setembro de 2014 e ele se demite da empresa no mês seguinte. Além disso, após a saída de Shkreli, a Retrofin entra com um processo de 65 milhões de dólares contra ele. Shkreli, de 31 anos, caiu fundo. Empresas fracassadas, processos judiciais, milhões de dólares em dívidas. Esse é o fim de Shkreli. É aqui que a trama se complica. Seu próximo passo vai consolidar para sempre seu status como um investidor de nível S e um degenerado de proporções épicas.
um verdadeiro Steven Schwartzman para as massas, alguém com quem o povo pode se identificar. Shkreli funda sua próxima empresa, a Turing Pharmaceuticals, no início de 2015. Em uma decisão polêmica, a Turing adquire o medicamento Daraprim de outra empresa farmacêutica por 55 milhões de dólares americanos. Um mês depois, ele aumenta o preço do medicamento de 13 dólares e 50 centavos por comprimido para 750 dólares americanos. Da noite para o dia, Shkreli se torna o símbolo da ganância capitalista nos Estados Unidos, ganhando o título de Homem Mais Odiado da América. Martin Shkreli, que foi chamado de Homem Mais Odiado da América. O homem mais odiado da América. O homem mais odiado da América. O homem mais odiado da América. Algo que muitas vezes é esquecido é que Martin, na verdade, oferece muito valor para a comunidade. Suas transmissões ao vivo sobre introdução a investimentos e finanças já foram assistidas centenas de milhares de vezes. Ele provavelmente ajudou mais jovens ambiciosos a se tornarem financeiramente alfabetizados do que qualquer outro no mundo. Poxa, o cara faz transmissões quase mais do que Gary Vee, e essa é a grande e bela característica de Shkreli. Normalmente, quando ouvimos falar dos gigachats na mídia, é muito difícil formar uma opinião sobre eles. Você analisa as poucas conversas e entrevistas deles na grande mídia para tirar conclusões. Mas Martin oferece horas e horas de transmissões ao vivo autênticas, e se você assiste aos vídeos dele, você tem uma noção do verdadeiro Shkreli. Não apenas o que a mídia apresenta numa tentativa de nos cegar, mas uma personalidade profundamente empática e cuidadosa. E um pouco degenerado, é claro. Que se dane o New York Post e você. Não fala merda, você é Jason, você é um bundão. Bem, eu sou um gênio e sou rico. Eu e outras pessoas inteligentes e com muito poder. Você e outras pessoas pobres e burras sem nenhum poder. Eu não dou a mínima pro seu trabalho, foda-se seu trabalho, ninguém liga pro seu trabalho. E o aumento do preço do remédio Daraprim? Será que é realmente só um ato egoísta de um capitalista implacável, como retratado pela grande mídia? Ou tem mais coisa por trás disso? Só existe um produtor do Daraprim porque ele não dava lucro pra ninguém. Então, na minha opinião, daquele jeito, logo não haveria nenhum produtor de Daraprim. O maior risco para o Daraprim não é ele ser caro demais. O maior risco para o Daraprim é ele não ser caro o suficiente. Em 75 anos não surgiu novo medicamento para toxoplasmose e ninguém demonstrou interesse em criar um remédio. Porque não existe um ciclo de vida ou continuidade de lucro nesse campo. Pense na pessoa que está morrendo de toxoplasmose resistente ao Daraprim. Olhe nos olhos dela e diga que não deve ter um novo medicamento. Porque eles acham que uma companhia de seguros deveria pagar menos pelo Daraprim do que tem um amigo morrendo de distrofia muscular de Duchenne. Gastei 20 milhões de dólares tentando sem sucesso encontrar um medicamento para o Charlie. Fazer um medicamento não exige uma caminhada beneficente ou um sorriso no rosto do seu amigo ou algo assim. Ou que você goste de mim, produzir um medicamento custa milhões de dólares e alguém como eu precisa ter coragem para dizer que quer ganhar dinheiro suficiente para salvar uma vida. Eu realmente não me importo com seu amigo idiota, com você ou com qualquer um. Só me importo com pessoas como Charlie e sua mãe, Tracy. Obrigado por ligar. Mas nada disso importa. O aumento de preço faz dele o inimigo público número 1, e as autoridades estão ansiosas para descobrir qualquer possível irregularidade do passado. Parece que o tempo todo você assiste a um drama se desenrolar diante de seus olhos. E você sabe que a situação não está melhorando para o protagonista. Shkreli é intimado a comparecer diante de um comitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos para responder perguntas sobre o aumento do preço do Daraprim. Estamos esperando Shkreli fazer uma declaração. Se ele fizer, aqui está. Vamos ouvir. Por orientação do meu advogado, não farei uma declaração inicial. Eu quero te fazer algumas perguntas. O que você diria para aquela mulher grávida, solteira, que pode ter AIDS, sem renda? Ela precisa de Daraprim para sobreviver. O que você fala para ela quando precisa decidir? O que você diz? Sob orientação do meu advogado, invoco meu direito da quinta emenda contra a autoincriminação e, respeitosamente, me recuso a responder a sua pergunta. Shkreli invoca seu direito da quinta emenda contra a autoincriminação em resposta a todas as perguntas dos membros do comitê, exceto duas. Uma para confirmar a pronúncia do seu sobrenome. E se pronuncia Shkreli? Sim, senhor. E outra para afirmar que ele estava ouvindo. Você está ouvindo? Sim. Em 17 de dezembro de 2015, Shkreli é preso pelo FBI. Ironia do destino, sua condenação não tem nada a ver com o aumento dos preços dos medicamentos.
Ele foi condenado por 2 acusações de fraude de valores mobiliários e uma de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários. As 2 primeiras acusações estavam relacionadas aos antigos fundos de hedge que ele administrava. Ele foi condenado por mentir para investidores, enganando-os para conseguir levantar dinheiro. A última acusação era sobre controlar ilegalmente ou tentar controlar o preço das ações de sua antiga empresa de biotecnologia, Retrofin. Shkreli chama sua acusação de caça às bruxas épica, mas também está feliz. Mesmo tendo sido considerado culpado em 3 acusações, ele foi considerado inocente em outras 5 acusações. Um breve momento de alívio, mas não seria uma história perfeita sem mais uma besteira. Em 13 de setembro de 2017, sua fiança é revogada. Martin tuita que está oferecendo $5.000 por um fio de cabelo de Hillary Clinton. O juiz não gosta desse tipo de humor estilo Wall Street Bets e interpreta o tweet como uma solicitação para agressão. Shkreli se desculpa pela postagem, mas é detido enquanto espera a sentença. Em 9 de março de 2018, Shkreli é condenado a 7 anos de prisão federal. Será que chegamos ao final da história? Com certeza não. Esta foi apenas a história de origem. O arco do herói está prestes a começar. Shkreli foi libertado em meados de maio da prisão e atualmente está em confinamento comunitário. Isso se refere ao confinamento domiciliar ou a uma casa de reintegração social. A data prevista para Shkreli ser libertado pelo Departamento de Prisões é 14 de setembro. Apostas de Wall Street, audiências no Senado, aumentos de preços e, é claro, uma preocupação séria com Harambe. É doloroso até mesmo falar sobre isso. Você pensaria que as coisas não poderiam ficar mais degeneradas do que isso, mas você já ouviu falar sobre cripto? Na verdade, a gente tinha um grupinho bem engraçado na prisão. Era meio na brincadeira, mas a gente chamava de bandidos da cripto. Éramos só um monte de caras que falavam sobre cripto. Passei muito tempo apenas explicando o que é criptografia, por que o Bitcoin existe e sua importância, por que é útil e interessante. Shkreli acumulou grande conhecimento em cripto e sugeriu, em transmissões ao vivo após sua libertação, que atuava de forma empreendedora em DAOs e empresas de cripto. Cripto ainda é uma das áreas menos reguladas das finanças e Martin provavelmente é um dos caras mais regulados das finanças. Sabe o que eu quero dizer? Além disso, Shkreli continua exatamente de onde parou. Transmissões ao vivo, loucuras no Twitter, sessões de perguntas e respostas no Wall Street Bets. E em tempos como estes, ter uma enorme quantidade de seguidores degenerados se converte diretamente em poder através de várias formas de democratização do investimento de varejo. E eu sei o que meus colegas babybacks estão pensando agora. Kevin, como eu posso me tornar mais parecido com Shkreli? Para começar, Shkreli tem um conhecimento incrivelmente profundo em alguns domínios. Ele é o que eu sempre chamo de polímata nos meus vídeos. Esse é o meio termo ideal entre ser um especialista em um único domínio e um generalista, que você deve buscar. Para Shkreli, esses domínios são pelo menos farmacêutica, investimentos, cripto e League of Legends. E outra lição de Shkreli: construa seus sonhos em público. Quantos de vocês querem deixar tudo perfeito antes de postar algo online? Parecer impecável antes de ligar a webcam? Que se dane isso. Martin é a definição de ser autêntico, descobrir as coisas no caminho e, mais importante ainda, não ligar nem um pouco para o que os outros pensam. Essas características, junto com uma boa dose de anti-TDAH, provavelmente levaram Martin até onde ele está hoje. E aproveitando seu conjunto de habilidades divinamente único, quem sabe quais grandes feitos o deus da degeneração vai tentar alcançar em seguida. Acredito com cautela que Martin fará pequenos movimentos em criptomoedas, mas seus grandes movimentos devem ocorrer no setor farmacêutico nos próximos meses e anos. Mas quem sabe? A única coisa da qual podemos ter certeza é que a história do nosso herói está apenas começando a entrar na parte principal da narrativa. Faltam 2 ou 3 minutos aqui, vamos ver o cabelo. Está tudo certo com o cabelo? Como estamos? Camisa ok, Bernie está bem aí atrás, 90 segundos. Olá pessoal, bem-vindos à apresentação do Drug Like, meu novo projeto Web3. Obrigado por virem. Venho trabalhando nisso, inclusive na prisão, e principalmente desde que fui solto. É uma nova plataforma Web3 para a descoberta de medicamentos. Acabamos de divulgar o comunicado à imprensa. Este projeto é muito interessante e empolgante. Trabalho nele há bastante tempo e uso softwares de química computacional para descobrir medicamentos. Então, isto é uma proteína. As fitas verdes são a proteína. Dentro da proteína você pode ver um medicamento. Aqui está o medicamento que estou destacando.
Esse tipo de software normalmente é muito caro. Nosso concorrente cobra $50 mil para usar um software como esse. Nós o tornamos gratuito e, além disso, agora ele também está disponível na web. Você pode acessar o site agora e começar a trabalhar em medicamentos que normalmente seriam muito caros. Enfim, esse é o projeto, essa é a revelação de hoje, e eu realmente agradeço sua atenção e interesse. Espero que em breve vocês ouçam muito sobre o Drug-like. Por que usar blockchain para isso? Bom, basicamente, fico feliz que você tenha feito essa pergunta. Se você quisesse fazer uma triagem de 1 bilhão de compostos, não conseguiria fazer isso sem um cluster de computadores. Você pode usar a AWS, mas ela tem margem de lucro própria e o problema é ficar preso ao fornecedor. Você tem muitos problemas com a margem deles, o custo deles, além disso, a questão do provisionamento. O nosso é uma solução de um clique, então é muito difícil realmente provisionar a AWS. Mesmo com dinheiro, é preciso conhecimento em desenvolvimento que muitos químicos não têm. Aqui, basta apontar e clicar, por isso é tão prático. Então, sim, os mineradores da moeda vão ganhar a moeda e as pessoas que querem que um trabalho seja feito vão pagar com a moeda, basicamente. E você pode pagar com Ethereum ou Bitcoin, ou pode usar nosso token nativo MSI. Sim, qualquer pessoa no mundo pode decidir iniciar um projeto. Imagine uma instituição de caridade para câncer de mama lançando um projeto sobre uma proteína ligada à doença e recebendo doações globais. Tempo de computação para calcular qual pequena molécula poderia potencialmente se encaixar melhor dentro da proteína, então você poderia fazer isso em uma base de computação voluntária. E aqui está o bolsão de PIB da Caras. Acho que ligantes de PIB podem ser eficazes para Caras, mas isso é outra história. Já várias empresas fizeram análogos de PIB. Muitos não gostam dessa abordagem e preferem criar um inibidor da interface do dímero que também já analisei. Esse é um dos santos graais da indústria farmacêutica. E por que não pode ser você? Você que assiste agora, por que não pode ser você? Este pode ser o primeiro remédio que inibe essa enzima. Talvez seu computador consiga isso. Talvez você obtenha a patente, desenvolva o medicamento e o licencie para a Pfizer por $1 bilhão. Essa é a esperança.